Olá pessoal, aqui é o professor Aldinei. Obrigado por apertar o play para mais essa videoaula. Continuamos com a estatística básica, mas hoje para falar das medidas de centralidade. Bora estudar, galera! Pessoal, uma palavra que tem aparecido muito nos noticiários é a palavra média, né? Média é um termo que está aí bem presente nos noticiários de hoje em dia, principalmente por conta da pandemia. E média é uma medida, na verdade é uma medida que a gente encontra aí através de um cálculo simples. A maioria já conhece muito bem aí esse cálculo da média. Vamos até relembrar aqui, né? Dentro de estatística, a definição boa que a gente tem para a média é a seguinte: a média x barra ali, né, usando aquele símbolozinho do x barra para indicar, certo? Quando se vê esse símbolo aqui, a gente vai estar falando de média. A média de uma lista de n observações, então a gente tem aí elementos, né, variando aqui da primeira posição até a enésima posição. Fez essas observações, anotou aí essa lista de observações. O que é a média aritmética simples desses termos dessa lista, né? É esse cálculo que a gente está vendo aqui, ó. A gente está somando aí, né, os elementos da lista, os termos da lista, e dividindo pela quantidade de termos que a gente somou. Em palavras, aí, né, a média é a soma de todos os dados observados dividida pela quantidade de observações realizadas. Uma definição muito boa aí para a média aritmética. Para exemplificar, vamos pensar aqui que a gente acessou ali o site do Ministério da Saúde, né, com dados sobre os óbitos de Covid-19 por data de notificação. Foi lá, abriu uma pasta no Excel e construiu essa tabela de valores aí com 7 valores, né? Uma semana aí do dia 2 de abril até o dia 8 do 4. Total aí de 7 dias, beleza? A gente pode usar inclusive nessa pasta no Excel, esse documento aí, esse arquivo, para construir um gráfico de linhas, que é o gráfico mais recomendado, né? Quando se analisa um intervalo de tempo. Mas a média, né? O que seria a média de óbitos nessa semana? Como é que se calcularia, né? Pelo que a gente viu ali na definição anterior, basta a gente fazer a soma, né, de todos os dados colhidos, de todos os elementos dessa lista aí, e como são 7 elementos, obviamente a gente divide por 7. Então, média é simplesmente isso. Aqui no caso a gente teria aí uma média de óbitos nessa semana de 2 de abril até 8 de abril, na casa dos 2.820 óbitos, né? A gente pode arredondar aí para 2.820, beleza? Então isso é média aritmética simples, que a gente costuma definir, beleza? Pode ser chamado só de média, mas acho que é melhor a gente já se acostumar aí, né, com média aritmética, já que é o nome que mais aparece. Então tá aí um bom exemplo, contextualizado aí com a situação atual, sobre como é que se acha essa média semanal, né, de óbitos. Bom, vamos lá com mais um exemplo, retomando aqui uma situação problema apresentada na videoaula anterior, onde tínhamos uma população aí de 154 estudantes do ensino médio, onde a gente colheu uma amostra aleatória simples de 32 estudantes para investigar essa variável quantitativa que são as horas de estudo diário. Em pleno ensino remoto, é importante saber aí, né, quantas horas os estudantes estão dedicando aí, em média, aos estudos. Quantas horas, em média, esse pessoal está estudando? Lembra que a gente tem que, primeiro, né, organizar aí o rol de valores, ou seja, as respostas que esses estudantes deram, né? E aí eu tenho estudante que diz que está estudando só 1 hora, estudante que está estudando 9 horas, são os extremos aí do nosso rol, não é isso? Mas a média aritmética, pelo que a gente acabou de ver, seria a soma, né? Se eu quiser, por exemplo, a média de horas de estudo diário desse pessoal, é a soma aí de todos esses elementos do rol dividido pela quantidade de elementos.
E aí vocês estão observando que a gente tem uma expressão muito extensa, né? Por conta disso, nesse tipo de situação, onde a gente está percebendo ali que alguns valores têm uma maior frequência, tem uma frequência absoluta ali maior, a gente pode estar reorganizando então essa expressão aí, pensando que se você tem ali aquele valor 1 duas vezes, se a frequência absoluta dele é igual a 2, então você pode estar ali montando 2 vezes 1, né? Se aquele 4, 4 horas de estudo tem uma frequência absoluta igual a 7, você não precisa escrever 4 mais 4 mais 4 mais 4, você pode montar em uma multiplicação. Então a gente pode reorganizar aquela adição através aí dessa soma dos produtos. O produto da frequência absoluta pelo valor que aparece lá no rol, certo? Você tem uma expressão um pouco mais enxuta. Embaixo a gente colocou a soma das frequências absolutas só para dar destaque. Mas eu já poderia ter colocado um 32 ali direto, sem problema, né? Esse denominador aí, 2 mais 1 mais 4 mais 7 mais 5 a gente já sabe que é a soma das frequências absolutas aqui dessa tabela, que a própria tabela já informava, né? Dá 32, mas ali a gente está colocando para dar destaque. Beleza? Resumindo a ópera, então, você teria essa expressão um pouco mais reduzida. Está lá, 2 mais 2 mais 12 mais 28, ao invés daquela anterior, né? 1 mais 2 mais 3 mais 3 mais 3. Ficaria uma expressão até perigosa, né, para ser efetuada. Você pode estar esquecendo algum valor ali. E é isso. A gente, então, pode trabalhar a média aritmética nesse formato, certo? E nesse formato, como fica um pouco diferente, a gente vai dar um nome diferente. A gente chama essa média aritmética de ponderada. Média aritmética ponderada. Você presta atenção aí que cada valor da frequência absoluta pode ser chamado aí de fator de ponderação, um fator que dá o peso daquele valor dentro do rol, né? Se você tem ali um valor 4 horas aparecendo aí 7 vezes, então a gente vai dizer que esse 7 aqui é o fator de ponderação do elemento 4. É o fator que indica o peso desse elemento 4 dentro do nosso rol. Ele tem um peso maior, né? Já que ele aparece ali mais vezes. Bem tranquilo, né? Na verdade, a média aritmética ponderada é a média aritmética simples, reescrita aí, através de uma soma de produtos. Produtos da frequência absoluta pelo elemento do referente, né? O elemento correspondente a essa frequência absoluta. 5 horas, então, né? É a média de horas de estudo diário desses 32 estudantes aí nessa nossa pesquisa. É a medida de tendência central aí, né? O pessoal está tendendo a ficar aí mais ou menos 5 horas estudando. Beleza? Aqui a gente usou a frequência absoluta para calcular essa média aritmética ponderada, mas também pode ser utilizada a frequência relativa, viu, galera? Aqueles valores que a gente viu ali anteriormente, representados em porcentagem, tá aí na nossa tabelinha. E aí, no caso, a operação seria a mesma. Você pega cada valor da frequência relativa e multiplica pelo elemento correspondente. 1 hora representa ali 6,25%, né? Então você vai lá e faz esse produto, 6,25 vezes 1, 3,125 vezes 2. O cálculo aqui ficaria um pouco mais chato, né? Mas o interessante é que no final você vai chegar aí na mesma resposta. Se você fizer esses cálculos aí, você vai ver que a média também vai dar aí 5 horas de estudo. 5 horas de estudo diário, beleza? Aqui embaixo esse 100, né, no denominador, é a soma de todos os fatores de ponderação aqui, né? 6,25 mais 3,125 mais 12,5 mais 21,875. É a soma de todos os elementos aqui, né, dessa coluna, totalizando ali 100%. Beleza? Então tá aí. Você também pode usar a frequência relativa como fator de ponderação, como peso dentro da média, né? E mais uma vez a gente vê ali que o 4 horas tem um maior fator de ponderação, tem um maior peso dentro da média. Bom, a gente também pode calcular a média aritmética para valores que estão agrupados aí em intervalos. Essa também é uma situação, problema apresentada na última aula,
onde a gente pesquisou aí, né, o tempo que o pessoal ficou logado na plataforma de ensino GR8 no dia da avaliação bimestral de matemática, construiu esse rol, a gente já tinha organizado, né, ele em classes, em intervalos de valores, organizou ali em intervalos de amplitude 2 horas, né? Aí a gente percebe que no intervalo de 1 hora até antes das 3, lembra que esse 3 não aparece no intervalo de cima, aparece no intervalo de baixo. O 5 não aparece no de cima, aparece no de baixo. Então, né, nesse intervalo de 1 hora até antes das 3 horas, eu tenho 3 valores. Olhando o rol, a gente percebe isso claramente, né? 3 horas já entraria no intervalo de 3 até antes de 5. Pois é, então, a média aritmética ponderada, né? A gente viu que tem que pegar a frequência absoluta e multiplicar pelo valor do elemento que aparece no rol. Só que aqui agora não é um elemento, né? É uma classe de valores, é um intervalo de valores. Nesse caso, a gente precisa criar uma coluna extra aqui com o ponto médio de cada intervalo. De 1 a 3, né? A gente vai falar que o ponto médio é 2. 3 a 5 é só somar, né? Soma os extremos aqui do intervalo e aí a gente vai ter aí uma média aritmética simples. Você soma 3 mais 5, divide por 2, aí você vai ter lá o ponto médio. O valor médio desse intervalo aqui é 4. Soma 5 mais 7, dá 12, dividido por 2 está lá, é o 6. Soma 7 mais 9 dá 16, divide por 2 dá 8. Então, na verdade, a gente trabalha aí com os pontos médios para achar essa média, certo? Essa média aritmética aí de tempo logado, né, na plataforma. O pessoal ficou mais ou menos quanto tempo logado ali na plataforma de ensino? Então, vamos lá. Vamos calcular a média fazendo aí o produto agora da frequência absoluta pelo ponto médio do intervalo. 3 vezes 2, o 11 vezes o 4, o 10 multiplicando o 6, o 8 multiplicando o 8, certo? E aí não se esqueçam, hein? Você divide pela soma dos pesos aqui, né? Dos fatores de ponderação. Afinal de contas, a gente tem ali 32 valores. Essa frequência absoluta aqui, a soma delas, indica o tamanho da nossa amostra, né? A quantidade de elementos aí que está sendo analisado. Tranquilo, hein? 32 mesmo, né? Então, vai lá. 6 mais 44, mais 60, mais 64 por 32. Eu vou ter aí essa fração que dá aproximadamente aí 5,4 horas de estudo. 5,4 horas de tempo logado, né, na plataforma de ensino. Certo? Beleza? Então, é assim que se calcula a média aritmética no caso de dados agrupados em intervalos. Temos que primeiro identificar aí o ponto médio de cada intervalo, hein? Depois, a sequência é o que a gente já conhece aí. Bom, então, média aritmética ponderada, né? É essa soma dos produtos entre o valor de cada elemento pela sua frequência absoluta, dividido aí pela soma dessas frequências absolutas, certo? Essa aí seria a definição geral aí para a média aritmética ponderada. A gente também pode usar aí o símbolo do somatório, essa letra grega aqui, né, sigma, que indica somatório, é a soma dos produtos é o produto aqui do elemento pela sua frequência absoluta, né? Esse xi aqui, indicando que começa lá no x1 e varia até um valor k, depende da amostra que a gente tiver em mãos, beleza? Então tá aí a definição de média aritmética ponderada. Bom, vamos voltar aqui no nosso exemplo das horas de estudo diário, onde a gente calculou a média, né? E viu que deu 5 horas. O pessoal está estudando em média 5 horas. Só que a gente poderia ter utilizado uma outra medida de tendência central, que é a mediana. A mediana que é o valor exatamente no centro do rol. Se a gente olhar para esse rol, que tem 32 elementos, o valor que está exatamente no centro dele é o que a gente chama de mediana. Tem um probleminha, né? Porque esse rol ele tem 32 elementos. Como é que eu vou falar em um valor central, um valor exatamente no centro, se eu tenho 16 aí para cada lado, hein? Nesse caso, galera, quando o rol tem a quantidade par de elementos, a gente tem que fazer a média dos dois termos centrais. Ali no caso eu vou pegar o 5 e o 5, que são os dois termos centrais,
fazer a média aritmética simples, né? Soma e divide pela quantidade de elementos, então 5 mais 5 dividido por 2. E aí eu achei 5 horas como média, como mediana, né? Cuidado, como mediana de horas de estudo diário. Coincidiu com a média, né? Por isso que eu estou até aqui falando média. Coincidiu com a média que a gente tinha calculado. O pessoal pode até falar, mas para que então mediana se vai dar a mesma coisa que a média? Bom, não é sempre assim não, viu? Se a gente tivesse aqui nesse rol valores, digamos assim, extremos, valores que diferenciassem muito aí da maioria dos elementos, vamos imaginar que esse rol aí, apareceu um estudante que não está estudando nenhuma hora, 0 horas, e um outro está estudando 18. Olha lá, eu alterei os extremos ali, hein? Coloquei um 0 ali como primeiro valor, observem aqui, e coloquei um 18 como último valor ali. Detalhe, a mediana aqui nesse caso não vai alterar. Vai continuar sendo ali a média aritmética dos dois termos centrais. Já a média, galera, vai alterar. Se você refizer aí essa média aritmética desses valores, não vai dar os 5 horas. Beleza? Então, o interessante da mediana é isso. Ela é menos sensível aí a valores extremos. A média ela já é mais afetada, mais influenciada aí por valores extremos. Então, existem situações aí onde é melhor você olhar para a mediana do que para a média. De repente, você tem aí uma sequência onde um valor ou dois valores, né, são muito diferentes aí dos demais, a mediana seria, de repente, mais indicada. A desvantagem da mediana, né, é que se você tiver aí uma quantidade muito grande de elementos, organizar isso daí para achar os dois termos centrais, ficaria meio complicado, né? Aí a gente tem o cálculo da média, de repente, como um facilitador. Tranquilo? Vamos lá com mais um exemplo, né? Vamos pensar agora em 16 estudantes. É uma quantidade par de elementos, então eu vou lá, pego os dois centrais, olha aí para você ver. A mediana não é nem 6 e nem 7, fique claro isso. A mediana é a média desses dois. Nesse caso aqui eu vou dizer que a mediana é 6,5. Beleza? Agora, se eu tiver uma quantidade ímpar, né, vamos imaginar aqui 15 estudantes agora, o rol com a quantidade ímpar de elementos, aí não tem que fazer média não. O termo exatamente ali na posição central é que vai ser o que a gente chama de mediana. Beleza? Então tá aí, mais uma medida de tendência central, a mediana. É indicada aí quando a gente tiver, né, valores extremos muito distintos. A gente usa mais a mediana nesses casos. Beleza, né? Muito simples aí o conceito de mediana. Bom, vamos usar a mediana aqui lá naquele exemplo inicial, né? Onde a gente tinha a tabela com 7 valores aí, a quantidade de óbitos por data de notificação, né? Nessa semana que ia de 2 de abril a 8 de abril. Beleza? Então, o que a gente vai fazer para encontrar a nossa mediana, né? Organizar o rol em ordem crescente ou decrescente, tanto faz. E vai pegar ali, nesse caso aqui que tem uma quantidade ímpar, o elemento que está exatamente na posição central. Se tivesse uma quantidade par, eu teria que somar os dois termos centrais. Como é ímpar, aí não. Aí a mediana é só mesmo esse elemento que está aí. Lembra que a gente tinha calculado a média, né, desses valores? Ela tinha dado ali aproximadamente 2.820. A mediana aqui, 2.922. Está aí, valores, de certa maneira, bem próximos, né? A medida de tendência central média e a medida de tendência central mediana, apresentando aí valores bem próximos. Por último, a última medida de tendência central que a gente vai falar aqui é a moda. Moda. Acho que não é difícil entender esse conceito, né? É o elemento mais frequente. É o elemento que está na moda, vamos dizer assim. Se você olha para esse rol, a gente vai dizer que quem está na moda aí é o valor 4. É o elemento mais frequente. Se tiver uma tabela, né, de valores com a frequência absoluta, fica fácil consultá-la na tabela, né? Aquele que apresentar a maior frequência absoluta é o que a gente vai chamar de moda. Moda no rol, certo? Beleza? Então, no caso aqui, a moda é igual a 4 horas. A moda não é o valor da frequência absoluta, não. Tem gente que confunde isso aí. A moda
é o elemento mais frequente. A frequência do 4 horas foi 7, mas a moda é 4 horas, não é 7. Cuidado com isso, beleza? Se a gente olha para essa situação problema aí, apresentada também na nossa última videoaula, né? Aqueles 32 estudantes, a gente pesquisou a quantidade de horas que eles estão dedicando aos estudos, também pesquisou aí qual é a faculdade que eles pretendem cursar, gerando aí essa tabela de frequência e gerando aí esse gráfico de setores. Olhando o gráfico de setores, a gente vê ali, né, que as duas fatias maiores são as fatias lá de arquitetura e urbanismo e de enfermagem. Então, nesse caso aqui, a moda são os dois, viu? São os dois elementos ali, arquitetura e urbanismo e enfermagem. É o que a gente chama de distribuição de frequência bimodal. Há dois elementos ali que estão na moda, né? Há dois cursos ali que estão na moda. Beleza? Moda, conceito muito simples, é a nossa última medida de tendência central a ser apresentada aqui nessa aula. Beleza? Então a gente para por aqui, a videoaula se encerra por aqui e agora a gente vai resolver exercícios juntos no Google Meet. Até lá, galera. Muito obrigado pela atenção.